Dando continuidade aos nossos estudos bíblicos, estamos iniciando a primeira epístola do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Ele que é pastor da igreja em Éfeso. E Paulo então escreve esta epístola pastoral para orientá-lo no ministério, tratar de assunto de cunho doutrinário. Hoje nós vamos estudar o versículo 1 e 2 do capítulo 1, que é a introdução e a saudação que o apóstolo Paulo faz aqui nesta epístola pastoral. Vamos então à leitura dos versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados, é importante nós observarmos as designações aqui do versículo 1. Paulo é apóstolo de Cristo Jesus. O apóstolo era alguém enviado com uma mensagem, mas também a palavra apóstolo, no sentido mais estrito da palavra, é uma posição. E esse posicionamento, essa posição de apóstolo, ela também referenda a quem comissionou para esta posição. Por isso que Paulo diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Com isto, o apóstolo Paulo está deixando claro que ele está cumprindo um dos requisitos para ser apóstolo. E um dos requisitos para ser apóstolo era ter andado com Jesus Cristo, era ter visto Jesus Cristo e ser chamado pelo próprio Cristo. Observe lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 21, que lá mostra um dos requisitos para ser chamado para o apostolado, quando ali Judas traz Jesus Cristo, e agora precisa colocar alguém no lugar. E veja o que Pedro vai dizer na narrativa aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Veja o versículo 25. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se extraviou, indo para o seu próprio lugar. Veja que o requisito aqui era ter andado com Jesus Cristo. Então, Paulo vai mostrar que ele cumpre esse requisito. Por isso, ele é apóstolo de Cristo, ele é apóstolo de Jesus Cristo. E observe o chamado do apóstolo Paulo também em Atos dos Apóstolos. Veja aí Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos fazer essa leitura aqui. Tem o chamado do apóstolo Paulo, do versículo 1 até o versículo 16, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirá o que te convém fazer. Os companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levando-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para
prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar a mensagem perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei o quanto lhes importa sofrer pelo meu nome. Então nós temos aqui o chamado do apóstolo Paulo. Quando ele está perseguindo a igreja na estrada de Damasco, aqui o Senhor aparece e o chama. E é exatamente sobre isto que Paulo está dizendo, o apóstolo de Jesus Cristo. O Senhor o chamou, ele era um escolhido do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e amados, quando nós olhamos essas designações aqui, podemos chegar a uma conclusão que hoje nós não temos apóstolo, não no sentido restrito da palavra, chamado por Jesus Cristo, escolhido por Jesus Cristo, que andou com Jesus Cristo, que viu Jesus Cristo. O certo é que essas pessoas que hoje se intitulam apóstolos, nada mais é do que uma falácia. Devemos ter muito cuidado, porque são pessoas que querem buscar posições de estrelismo, querem serem popstar, querem ser reconhecidos como uma autoridade que foi constituída pelo próprio homem. Quando Paulo vai dizer que é apóstolo de Cristo Jesus, ele está dizendo que não foi o homem que a constituiu. Vamos dar uma olhada em Gálatas. Veja o que diz a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 1 e versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja que Paulo deixa bem claro, não foi alguém que me promoveu, não foi um sonho que eu tive. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade de homens, mas pelo comissionamento da divindade. Isto era importante, irmãos, porque quando se aferia aqueles apóstolos com o apostolado de Paulo, tinha que levar em consideração. Ele andou com Cristo, ele viu Cristo, ele foi chamado pelo próprio Cristo. Então, Paulo deixa a evidência clara de que ele cumpre estes requisitos. Dando continuidade, veja a partícula pelo mando de Deus. Novamente, Paulo agora se refere à pessoa de Deus, dando ênfase aqui à Trindade. Veja que ele é apóstolo de Jesus Cristo, chamado em Jesus Cristo, mas pelo mando de quem? De Deus. Paulo está mostrando que todo o processo cosmológico, todo o processo epistemológico, tudo aquilo que foi criado em Deus. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Jesus Cristo é o Verbo revelado. Jesus Cristo, no exercício divino, constituindo, cumprindo aquilo que Deus, pelo seu beneplácito, determinou. Paulo diz, ele é apóstolo de Jesus Cristo pelo mando de Deus. E aqui nós podemos ver Jesus Cristo como um sacerdote de Deus, Jesus Cristo como um apóstolo de Deus, que tem uma mensagem, né? E aí ele continua dizendo, nosso Salvador, ele coloca Deus como nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Interessante que a expressão aqui coloca Jesus Cristo em pé de igualdade com Deus. Com isto, Paulo está dizendo que Jesus Cristo é Deus. E observe a estrutura, né? Porque ele vai dizer, no mando de Deus, todas as coisas acontecem a partir de Deus como sendo a realidade. Eu me lembro quando Moisés ele vê a sarça ardente, ele chega até lá e ali o Senhor, Deus, começa a confabular com Moisés. E Moisés pergunta quem é. E o Senhor vai dizer que ele é o eu sou, ele é Axé, ele é, eu sou o que sou. Logo então, ele está dizendo que toda a realidade da existência está em Deus. E Paulo vai frisar exatamente isto, incluindo a obra de Cristo como uma realidade constituída pelo próprio Deus. Por isto, ele vai dizer, pelo mando de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Como esperança, Paulo se refere aqui, irmãos, o ministério salvífico de Jesus Cristo, a sua morte como um Cordeiro de Deus para remir-nos do pecado.
Ele se refere à esperança pela segurança da salvação, pela eficiência da morte de Cristo na cruz do Calvário, cumprindo assim a vontade de Deus, libertando-nos daqueles que outrora viviam nos seus delitos e pecado. Meus irmãos, observe que nesse primeiro versículo Paulo trata do apostolado, de Jesus Cristo o chamando para esse apostolado, e que essa realidade é constituída pelo mando de Deus, e esse Deus faz parte da salvação, faz parte da regeneração, enviando o seu Filho, e o seu Filho morrendo na cruz do Calvário é a esperança, é a segurança, é a convicção, é o conforto em nossas almas. Assim, Paulo trata da introdução. Vamos então agora à saudação, o destinatário, para quem ele escreve? Para Timóteo. E olha a expressão que Paulo usa aqui com Timóteo, verdadeiro filho na fé. Isto ele diz assim, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Meus amados, primeiramente Paulo está se referindo da idoneidade de Timóteo, um jovem cheio da graça de Deus, constituído pela soberania, arrolado à membresia da igreja. Timóteo é um jovem de boa reputação, ele tem uma ortopraxia, uma ortopatia nas escrituras, ele é alguém que de fato vive o deleite de Deus. Observe o que diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recomendação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Quando Paulo se refere que Timóteo é um verdadeiro filho na fé, na priori ele está se referindo a um comportamento cristão. Segundo, é que Paulo conhece Timóteo na segunda viagem ali em Listra, e Timóteo tem boa reputação. Timóteo é um servo de Deus, foi criado pela sua avó e também pela sua mãe, e desde o princípio, desde o começo, ele aprendeu a amar o Senhor. Agora Timóteo, ele vai viajar com o apóstolo Paulo. Então, na despedida, tanto a mãe como a avó dão direito ao apóstolo Paulo, esse direito de cuidar do jovem Timóteo, direito de mentoreá-lo, o jovem Timóteo. E agora Paulo vai instruir, Paulo vai ajudar ele a crescer teologicamente a ponto de se tornar um excelente homem de Deus, um excelente pastor. Então essa é a expressão verdadeiro filho na fé, esse homem que de fato ele tem demonstrado uma fé sem fingimento. Continuando a saudação, veja como Paulo se refere: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra graça, da palavra charis, é o favor imerecido, é o favor de Deus na orquestração do coração. Então, quando Paulo diz graça, saudando o jovem Timóteo, Paulo entende que Timóteo é orquestrado pela palavra do Senhor e que essa palavra norteia o seu coração, e que o coração do apóstolo Paulo e o coração de Timóteo estão aglutinados numa mesma ortopraxia, que é o zelo da palavra de Deus. Quem gerou esse zelo da palavra de Deus no coração tanto de Paulo como de Timóteo? O charis, a obra imerecida do Senhor. Novamente, observe aí a expressão misericórdia, que é a pronúncia usada do grego eleos. Essa palavra eleos é afeição, ternura. Essa afeição e essa ternura que o apóstolo Paulo tem, que Timóteo tem, é oriunda do Senhor, esse Deus que tem essa afeição também por nós. Vamos dar uma olhada no que diz Isaías 49, versículo 15, que trata ali do amor da mãe, Isaías 49, 15, esse sentimento que Deus tem, que perpassa até o sentimento da própria mãe. Isaías 49,
Diz assim o texto, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Observe que a palavra misericórdia, que é a palavra hesed da palavra hebraica, trata dessa afeição, deste amor, e é um amor, desse amor de Deus, um amor inaudito, é um amor que perpassa toda a história, é aquilo que nós chamaríamos de um amor metafísico, quando João vai dizer que Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos nós, para aqueles que creem, né? Filho unigênito para todo aquele que crer ser salvo. Então, nessa saudação, Paulo mostra esse aglutinado de afeição, né? Que provém da graça, da misericórdia, e a palavra charis, né? Graça, e agora a palavra paz, a palavra eirene, da palavra grega. Ela é uma paz, primeiramente, meu irmão, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele trouxe paz, ele quebrou a cortina que nos separava de Deus, agora nós temos comunhão com o Senhor. Essa paz também, ela é uma paz de espírito, ela é uma paz de saber que em Cristo Jesus nós fomos perdoados dos nossos pecados e nós temos comunhão com o Senhor, logo então nós temos comunhão uns com os outros. E é assim que Paulo abre esta epístola pastoral, ele começa essa epístola pastoral. Que Deus assim nos abençoe, nós temos muito a aprender nesta epístola, tem muitas coisas aqui que nós vamos entender e vai edificar as nossas vidas, então eu convido você para juntos peregrinarmos pela primeira epístola pastoral do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Recapitulando aqui, nós vimos então que Paulo diz que ele é apóstolo porque o Senhor o chamou, ele é apóstolo porque Jesus Cristo cumpre o mando de Deus, e ele vai dizer que Deus e Jesus Cristo são um em sua divindade e que Deus e Jesus Cristo faz parte da realidade da salvação. Também no versículo 2 nós vimos que ele tem um sentimento muito grande pelo jovem pastor Timóteo, né, um verdadeiro filho na fé, por ele ter uma fé não fingida, por isso ele o sauda com graça, misericórdia e paz. E essa graça e misericórdia e paz, ela provém do Senhor Deus e de Jesus Cristo. Meus irmãos, que na vida possamos manifestar os nossos sentimentos, que seja oriundo também do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e até a próxima reflexão. Amém.